Sony, essa querida poeta de Roraima, Macuxi, que eu conheci já faz um tempinho, né? Tive o prazer de conhecer num projeto que eu trabalhei já em 2013, 14, por aí. A gente estava criando um mapa da literatura e a gente fez uma campanha para as pessoas mandarem autores, livros da sua região. E aí chega uma moça chamada Sony Fersec e mandou falando do selo dela, de vários livros, autores da região de Roraima, que a gente não fazia ideia, né? A gente tão centrado aqui, bairrista, né? Sul, Sudeste. Eu fiquei encantada, falei, uau, e aí a gente começou a conversar, colocamos as indicações, fui descobrindo, né, esses autores, e a própria Sony, com a poesia dela maravilhosa, potente, que eu sou apaixonada, estou até com o livro dela aqui, que depois eu quero o outro, que eu falei, mostrei para a Nádia, a gente ficou apaixonado, esse aqui é Mover, que aí, além de tudo, tem ilustrações de bordados, né, Sony, que eu quero, eu preciso, eu já vou encomendar. E aí vou abrir a palavra para você, contar um pouquinho para a gente da sua história, da criação da editora, que se quiser, fale, fique à vontade, esteja em casa. Primeiro, é sempre uma alegria falar com você, Tamara, falar com o pessoal, né, que gosta de literatura e de arte de uma maneira geral. É uma alegria estar aqui com todas vocês, mulheres, né, poderosas. Bom, vamos lá, né, eu sou a Sony Fersec em poesia, né, o Ipaxi em Macuxi Maimu, que é a língua Macuxi, é o povo da qual eu também pertenço, né, eu tenho, na verdade, tem vários nomes, né? Tem o nome de casado, tem o nome de batismo, e tem o nome que é o meu preferido, né? Por último, que é mamãe, né? Esse meu rebatismo aí de maternidade pela Amora, né? Que é a minha filhinha de 5 anos de idade. Essa apresentação foi muito bacana, Tamara, porque, nossa, já faz tempo que a gente se conhece, né? E a gente se viu pessoalmente. Vovó também é um outro rebatismo, né? O rebatismo do afeto, né? Isso é incrível. E quando eu conheci a Tamara, a gente estava ainda fazendo uma cooperativa poética, que era chamada Máfia do Verso, que publicou até hoje, né? Infelizmente a gente deu uma parada por vários motivos, né? Publicou 5 autores que estavam escrevendo em Roraima. Era uma cooperativa poética mesmo, né? A gente se reuniu, fez uma vaquinha, né? E começou a produzir livrinhos bem pequenos, assim, tipo 14 por 10, de bolso, né? Pocket, para fazer a literatura em Roraima circular, né? Era a Máfia do Verso. O meu foi o segundo livro, que se chamava Pouco Verbo. Eu era a mais nova do grupo, né? Eu ainda não tinha nem me formado, ainda estava na graduação, né? E achava que, enfim, né? Nossa, né? No meio de tantos nomes ali que já eram professores, doutores, poetas há muito tempo, né? Aí juntou as duas coisas, o fato do livro ser pequeno e né, de eu ser a mais nova do grupo, aí acabou ficando pouco verbo, né? O primeiro livro. E aí, de lá para cá, eu dei primeiro que foi muito bom essa experiência, né? Porque eu comecei a saber como é que a gente faz esse processo de editoração, né? Como é que você coloca no formato livro? Quem é que faz isso? Tem gráfica em Roraima, aliás, a gente tem, vamos lá, tem 2 gráficas, mas não chega nem 2 gráficas no estado inteiro. Em São Paulo, você tem milhares de gráficas, centenas de gráficas, né? E com trabalhos muito bons e muito mais baratos, até do que aqui de Roraima, 2 vezes mais barato, né, com uma boa qualidade e mesmo com frete, né? Então, para vocês verem, né, a dificuldade de produzir literatura em Roraima hoje ainda, né? E aí eu juntei isso com a vontade de fazer o quê? Né, de potencializar as vozes indígenas que a gente tinha e ainda tem por aqui, né? Eu falo potencializar mesmo porque a gente não quer dar voz para indígena, porque eles já têm muita voz, né? Estão gritando, cantando, contando palavras aí, né?
palavras de cura, palavras encantadas há muito tempo, desde antes de 1500, né? E a gente só queria mesmo potencializar essas vozes. E aí juntou isso, essa minha experiência que eu já tinha com a editora, né? E eu estava trabalhando com Pandopiá, que foi ouvir os mais velhos indígenas, né? E encontramos, né? Eu e o Devai Fiorotti, encontramos coisas assim grandiosas, maravilhosas dentro, né, desses narradores, desses contadores, desses sábios anciãos, né? Aqui em Roraima, dentro das terras indígenas, São Marcos e Raposa Serra do Sol, bem famosa, inclusive, a Raposa, né? Famosa e polêmica, foi a última terra, né, a ser demarcada aqui em Roraima, e a gente encontrou coisas incríveis, assim, mudou completamente a minha vida, né? E aí a gente fundou a Way Editora, a primeira editora independente de Roraima, até aqui, a primeira e única que eu saiba, né, até hoje, pelo menos, né, amanhã pode surgir uma outra, né, de literatura e principalmente de literatura indígena, né. E aí, eu e o Devai Fiorotti, a gente né, se uniu nessa parceria e fundou a Way. Way em Macuximaimu quer dizer sol, né? E ela é muito importante, né? E eu falo ela porque para mim ela é mulher, sabe? Não só no fato de dar à luz, né? Que as mulheres, né? Fisiologicamente dão à luz, mas também no sentido mesmo do trabalho, da arte, né? Dessa arte que a gente tem de fazer sol, sabe? De iluminar, né? Mesmo quando a coisa está bem, né? Obscurantista, como a gente viu recentemente, né? Então, a gente batizou de Way, utilizando todas as histórias que a gente ouviu, né? Essa vontade de fazer da literatura um sol também, né? Que ilumina os livros, inclusive o nosso logo, a nossa logo é Livros São Sóis, né? E aí a gente fundou a Way, né? A Way Editora. E conseguimos já publicar, né? Nós temos, já perdi a conta já, mas acho que voltadas mesmo para o público, entre livro didático indígena, acho Travou? que já tem uns 10 livros, né? E o meu último livro, né, em especial falando, que é justamente essa homenagem às mulheres, a Way, né, que para mim é uma grande avó, inclusive, Nádia, eu chamo ela de a grande avó, que é a Sol, né, a grande avó Sol, porque apesar de toda a violência, de toda a degradação que o ser humano está causando para a Terra, né, para esse planeta, o Sol, a Sol todo dia nasce, né, para dar luz, para ensinar a gente generosamente, né? Mesmo que isso custe alguma coisa, né? Como a gente está vendo aí o aumento das temperaturas. Hoje está um calor também aqui suportável, não sei como está para ir, onde vocês estão, mas aqui está muito quente, né? Enfim, mas é um ensinamento, né? E aí foi essa homenagem, né, que eu queria também trazer para vocês, e agora eu vou, Tamara, eu vou projetar aqui, tá? Vou apresentar Fica à vontade, querido. o livro que se chama O Examã, Mulheres que Fazem Sol, que é uma parceria que eu fiz com a Georgina Sarmento, é também uma indígena Macuxi Wapixana, a minha artista visual preferida na atualidade. Ela é uma sensibilidade, um talento incríveis, assim, né? E aí, gente, olha só, incrível, né? Essa é a capa do livro. O Examã seria algo como sóis, né? O ex é só, o Zamã é o plural. Então seria como sóis, né? E aí eu fiz essa brincadeira, coloquei o Examã, mulheres que fazem sol. E aí a capa, eu vou dar um zoom aqui, gente. A capa, não sei se vocês conseguem ver, né? Direitinho. Linda. São bordados, né?
Linda, linda capa. Maravilhoso. E isso é bordado e desenho, mas olhem só, né? O sol, veja todos os pontilhados, né? Os pontos do bordado ao redor aqui dela. Cada uma dessas miçanguinhas, né? Isso me emociona muito hoje falar, né? E aqui né, que são os buritizais, que é uma planta que é muito comum aqui no nosso bioma, né? Que é o lavrado, que é muito, tem muita presença de sol, aguenta o sol pleno, forte, né? Quando a gente pensa em floresta, né, em povos indígenas, geralmente a ideia da floresta verde vem à mente, né? Mas o nosso bioma aqui, ele é muito dourado, né? É dourado, por isso que eu sempre uso aqui, né, o meu estúdio, vamos dizer assim, né, o meu cenário, como uma marcação também, né, identitária, de espaço, de território. Eu sempre uso a palha, né, que vem justamente desses buritizais que vocês estão vendo aí, né, utilizado para fazer as roupas, os ornamentos, inclusive os telhados das casas, né? E aí, a Georgina, né, a gente conversou uma vez, e eu falei para ela, olha, um dia a gente vai fazer um livro, né? E ela ficou meio descrente, assim, e quando eu reuni esses 15 poemas, são 15 poemas, né, dentro do livro, ele é bem fininho, mas quando a gente reuniu os 15 poemas, né, e eu entreguei para ela, eu falei, se vira, ela me entregou isso, né. No início eu pensava que ela só ia fazer o desenho, né, e aí o primeiríssimo, né, bordado, a primeira obra que eu dei de cara foi essa aqui, que se chama As Filhas de Wei, né? Que é essa aqui que vocês estão vendo. E eu fiquei assim extremamente, né, emocionada, porque imagina, né, a saia dela é feita de bordado, as estrelinhas são pontos de bordado, né, bordado e pintura, né? E ela traz isso para mim, nossa, eu fiquei muito, né, muito emocionada. Esse poema, ele diz o seguinte, é uma homenagem, né, para Wei, a Sol, que fala do grande reencontro, né? Só para vocês terem uma ideia do que a gente, né, do teor, assim, né? Vamos dizer, dessa homenagem que a gente faz no livro, né? Grande reencontro. Por sob o dourado, a palha viva, ornamento ocre do vento que passa. Por sobre as serras, meu tom de terra me confunde o corpo, cor de semente, de sucupira. Por sob a sombra, o caminho e a pegada. Ardo em trilhas de fogo. Não existe o nada. Por entre as mãos trabalho tuas mãos, em minhas feito barro, que se abrem dedos de cinza, fumaça, tabatinga e genipapo. Em tinta se fecham, em roda, canto, voz, meninas. Gestos, gestos. Meu lugar junto às irmãs. Away. Assim me aguardo. Te aguardo. Envia. Né? E essa é uma homenagem que eu também, eu acabei dedicando esse poema para Graça Graúna, né? Ela me ajudou em momentos bem difíceis, assim, sabe? Ela sempre tinha uma palavra para mim, e aí quando eu escrevi esse poema, eu só lembrei dela, né? Mas os macuxis aqui, eles falavam que a Wei, né, tinha filhas, e essas filhas é quem guiavam aqueles que já tinham partido, né? Pela Via Láctea, né, para o grande reencontro com a grande avó, com a Sol. Né, são as filhas de Wei que levam a alma dos mortos, né, os espíritos daqueles que já se foram, para reencontrar a grande avó Wei. Né, e o texto todo é assim, então para cada poema tem um bordado, e esse aqui é um outro também, né, olha que lindo, né? Nossa, olha essa árvore, Nádia, você que é da mulher das árvores. Né? Deixa eu diminuir só um pouco para vocês verem assim, né, na tela maior, aqui, né? Uau. Belíssima, belíssima. Né? E esse poema se chama Pibã. Né? Pibã, em Makushimaimu, quer dizer vagina, né? Porque umas histórias que a gente ouviu
dentro do projeto Pandompiá, que era coordenado pelo professor Devai Fiorotti, de 2006 a 2020, né, quando ele se encantou, né, ele faleceu em virtude de umas complicações de uma bariátrica, né, mal sucedida. Um dos entrevistados, né, era o seu Dionísio Servino, ele era Wapixana, e ele falou o seguinte, né, na entrevista, ele disse o seguinte, não, porque assim, tinha um homem, ele estava muito sozinho, e aí ele, com a ajuda do sol, né, o sol disse para ele entalhar duas mulheres da árvore da Samaúma. E depois que ele entalhou essas mulheres, o sol fez elas virarem pessoas, virarem gente. Só que, né, nesse momento, ele esqueceu de fazer o principal. E o que era o principal? Ele falou, as vaginas, né, o sexo das mulheres, né, o aparelho lá sexual delas. E aí, o que ele faz? O sol também diz para esse homem dizer para essas mulheres alimentarem 2 pássaros bem pretos, de cauda bem longa, entre as pernas. E elas fazem isso e a partir daí elas ganham as vaginas, né? E aí, também com a ajuda do sol, essas mulheres são fecundadas, né? E são elas que dão origem ao clã Macunaíma, ao povo Macuxi, né? Então, Macuxi e Wapixana, na verdade, né? Mas é mais o clã Macunaíma, que é esse personagem, essa entidade tão importante e poderosa, né, para os povos aqui de Roraima, né? Tanto o Macuxi quanto o Wapixana, enfim, que ficam aqui perto, né, do Grande Monte Roraima. E aí eu fiz o poema Pibã, né? E a Georgina deu o formato no bordado, na pintura para ele. Então, é incrível, assim, ela tem uma sensibilidade maravilhosa, né? Então, para cada poema, né, ela vai fazendo... Vocês querem que eu leia? Eu posso ler também aqui. Pibã. Eu quero. Então, vamos lá. Pibã, tirar meu corpo, teu corpo do tronco, da madeira, da samaúma. Pibã, tirar do canto, do voo e da pluma, o pouso, o sexo. Pibã, tirar da ave, da água, da semente, do osso, o eime fecunda. Pibã, tirar da via, do hausto, do sopro, do choro, do riso, da palavra, vida. Né? Então, esse é o poema, né, que eu fiz depois de ouvir essa história do seu Dionísio, né, e essa é a imagem que ela, né, que ela faz para esse poema e para a história também, né. E aí, deixa eu interromper aqui rapidinho, eu queria contar um pouco, né, a história também da Georgina, na verdade, da avó da Georgina, que já é uma outra história, assim, extremamente comovente. Eu trabalhei primeiro com a mãe da Georgina, que era a Edelvânia, num outro projeto, né, da universidade, e ela me contou um pouco, né, da história da família. E eu, antes de conhecer a Georgina, inclusive. Só que aquilo me marcou tanto, sabe, que, enfim, a Georgina, a mãe da mãe da Georgina, a avó da Georgina, e daí a minha, né, também a minha simpatia pelas avós, né, por tudo, ela foi dada, entre várias aspas, tá, para ser criada também, entre várias aspas, tá, quando ela tinha uns 10 anos de idade, por aí, para uma família de brancos, para ser, né, enfim, para ser criada. Só que, como a gente sabe, isso acaba terminando em exploração da mão de obra, né, e da mão de obra infantil, enfim, uma série de violências aí, né, já. E a mãe, né, no caso, a avó da Georgina, quando era criança, ela só falava macuxi. Ela só falava macuxi.
E toda vez que ela falava perto da patroa, a patroa dava um tapa na boca dela. Toda vez. E aí terminou que, já velhinha, né, já bem idosa, a avó da Georgina não falava mais nem o macuxi e nem o português, pelo trauma. Ela, sabe, silenciada mesmo, né, balbuciava, não falava mais nenhuma coisa nem outra. Ela não falava mais. E aí que vem a parte, né, que mais me emocionou, me chocou, enfim, me tocou. Quando a avó da Georgina morreu, foram procurar nas coisinhas dela, organizarem, né, e acharam, né, todas as agulhas de crochê, de bordado, as linhas, tudo organizadinho, né, que ela tinha deixado para as filhas e para as netas. Ou seja, né, ela pode não ter deixado, né, a língua, né, porque não foi permitido, né, mas ela deixou a arte. Ela deixou a arte do bordado para as filhas, e a neta vem e faz uma obra como foi a que ela fez em Oisamã, Mulheres que Fazem Sol, né? Então, isso, toda vez que eu me lembro dessa história, eu fico sempre muito emocionada, né? E acho que para a Georgina deve ser a mesma coisa, né? Porque, né, imagina, né? O povo, a identidade, a história, a memória dessa mulher, né? Por mais que tenha sido silenciada, né, verbalmente falando, mas encontrou na arte, encontrou uma outra língua, uma outra palavra para se manter no tempo, né, para se manter viva, né? Então isso acontece, eu percebo que não é só com a Georgina, mas eu começo a perceber isso, né, de uma forma mesmo com dos povos indígenas, dos povos originários, né? A gente sabe que, por exemplo, né, arte têxtil, isso, tem um fio da narrativa que não é só a narrativa verbal, né? É uma outra narrativa, né? Por exemplo, na América do Sul, né, a gente tem uma arte têxtil muito, né, com outros povos que ainda é muito forte, né? Essa questão do tear, do fio, né, do trançado mesmo, né? Do trançado, dessa arte aqui, né? Por exemplo, né, de trançar um cesto de palha, né, de fazer um bordado, né, isso continua muito vivo, né, inclusive eu trabalhei isso um pouco, agora eu defendi o doutorado em junho, dia 30 de junho, foi no dia em que o Bolsonaro foi considerado inelegível, foi dupla comemoração, assim, né, em que eu falo um pouco disso, né? Que a palavra não é unicamente uma exclusividade humana, nem só uma exclusividade verbal, né? Isso aqui é uma palavra também, isso aqui é uma linguagem, uma forma de contar história, né? Então tem toda essa, né? É muito emocionante, né? Então na capa do livro, né? Eu fico pensando nessas coisas, né? Mas geralmente os livros têm essa configuração, né? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Que na capa, na contracapa, você tem que ter alguém falando, tem que ter uma orelha, né? Esse livro eu quase nem fiz a orelha para ele, porque eu queria deixar essa textura do tecido, né? Aquilo para mim já é uma palavra, né? Já é um texto. Só que aqui, né, a palavra que está envolvida, né, tem, óbvio, né, toda essa história, tem toda a arte da Georgina, a história pessoal dela, a história do povo, né, também, mas também tem uma outra história por trás, né, que é a história do algodão, né? O algodão, ele também, né, participa dessa arte, dessa obra, com a palavra dele, né? E que resulta nisso, no tecido, né? Na linha, no bordado. Então, é a palavra também dele, não é porque ele não é considerado humano, né? Não é da espécie humana, que ele também não tenha
a participação dele nesse objeto, nessa arte, né? Nesse diálogo mesmo, né? Então, eu deixei aqui, né, a nossa biografia, a minha mini biografia e da Georgina no livro, né? Para saberem que a gente é, mas a primeira, né, orelha eu deixei só mesmo o tecido, o algodão falar. Né? Deixei que eles estivessem ali também, né, dizendo, olha, nós também participamos aqui, né, dessa obra. Né? Para mim, isso também é importante. Ouvir essas palavras desses que não são considerados, né, humanos, mas que estão ali o tempo todo conversando com a gente, né? Deixa eu interromper aqui também, rapidinho, tá, gente? Né? E, bom, e aí, para mim, né, eu sempre entendo, eu acho que os povos indígenas também, de uma certa maneira, né, entendem que a arte é essa manifestação desses diálogos entre as gentes, né? E não é só entre as gentes humanas, é entre as gentes mesmo, né? A gente palha, a gente barro, a gente, né, espírito, a gente, né, essas gentes outras, né? Que estão aí constantemente conversando com a gente e a gente, às vezes, nem para se dar conta disso, né? Afinal de contas, né? Olha só, a gente tá falando do calor, olha que calor horroroso que a gente está passando, né? Olha lá, né, os botos, né, e os peixes-boi morrendo lá né, na seca, né? Ou quando a gente não tem inundações, como aconteceu, né, na Europa, ano passado, umas inundações horríveis, né? Que isso que não a palavra, o grito da natureza, dos rios, das águas, né? Pedindo socorro, né? Só que a gente desaprendeu a ouvir e agora só, né? Só mesmo apelando para o grito mesmo, né? Para essas chamadas catástrofes, né? Naturais ainda, olha só, né? A catástrofe é natural, é como se vitimasse de novo a natureza, né? Como se a culpa também fosse só dela, né? Quando não é. Né? Eu não sei quanto a gente tem de tempo, Tamara, porque senão eu fico aqui falando até... E eu fico ouvindo até, não sei vocês, mas... E aí, eu queria trazer para vocês, né, um ponto que ele ainda está inédito. Estou vendo se a gente faz uma publicação aí, não sei, né, desse conto. Eu escrevia mais poesia, né? Só que aí, quando você vai ouvindo os velhinhos, né, vai ouvindo, prestando atenção, você vê que essa divisão não é tão, né, não é tão fixa, né? Às vezes eles estão contando história e no meio da história tem uma oração, né? Tem um canto que fala de uma história, né? Então não é fixo. E aí eu comecei a escrever mais prosa, mas eu queria, né, também, né, trançar, né, esses gêneros, né, e tentar fazer com que eles fossem mesmo mais fluidos, né? Mas, enfim, é um texto que eu comecei a escrever há pouco tempo, eu escrevi ele, e o nome é Yariku. Deixa eu ver, meu Deus, cadê? Yariku, que quer dizer flor em macuxi também, né? Eu vou tentar projetar aqui para vocês também, né? Que eu acho que é um pouco também inspirado nessa história que eu contei para vocês, né? Da avó da Georgina, mas de outras mulheres também, né? Aqui, né? Não só de Roraima, mas enfim, em especial falando das mulheres indígenas, né? Então vamos lá. Silêncio, silêncio. Qual é o silêncio da fumaça? Minha avó fazia uns taréns quando a gente tinha susto. Falava baixinho quando ia falando com a fumaça. Eu só sei o silêncio da minha língua. Às vezes eu fico sozinha, estalando a língua na boca, para saber se ela ainda faz barulho. Hoje não. Hoje eu não vou fazer esse barulho. Está machucada. Quando a madrinha me acertou na boca, dei com a língua nos dentes. Ficou tudo roxo.
Não consigo fechar a boca direito e tenho de respirar com ela aberta, porque o meu nariz fechou com inchaço. O ar passa secando mais ainda minha boca, bem onde a madrinha abriu. O fogo não faz silêncio direito. É engraçado ver os sons da madeira estalando fino, queimando, mas hoje não. Hoje elas doem que nem eu. Eu não sei mais dormir direito desde que eu saí da altura. Como é que diz em português? Não lembro direito. Eu acho macia a fala do algodão. Tem a língua leve. Gostei quando me deram uma roupa feita dele. Gosto de usar os fios para tecer, para bordar. É com quem ainda eu converso. Enquanto eu pego nas agulhas, linha aqui, sobe, faz um desenho e volta embaixo com ela, eu converso. Eu sei do tempo dele. Quando ainda é flor amarelinha lá na roça, sei quando já dá para fio. A gente conversa. Dia de domingo, a gente tem que ir para a igreja ouvir o padre. Demorou muito para eu aprender a ouvir a língua dos brancos, mas tem umas horas que não dá para entender nada do que o padre fala. Vós este sal terre. Só entendi outro dia quando ele falou: o salário do pecado é a morte. Entendo um pouco melhor o que dizem. Lembro do Amogó, vovô. Ele fazia sal. Ele me levava menina para o lago que tinha perto da nossa utã. Ele me colocava nos ombros e começava a cantar repetindo. Que yariku, yariku mauya. Que yariku, yariku mauya. Oh, yarikura, yariku mauya. Ele ria e triscava com o dedo no meu nariz. Era o meu nome. Ele cantava meu nome, Yariku. Depois mudaram meu nome. Diziam que não era bom, que não terminava, que terminava em nome feio, que não era de Deus. Fomos para o padre e aí me deram outro nome, tal de Marina. 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 Para mim, esse nome parece mais com a palavra silêncio. Quando meu avô me levava para o laguinho, eu ficava vendo as piabas dançarem perto de mim. Meu avô, que vivia cantando, cantava uma música para cada coisa. Para as piabas também. Imatipu pona marocó, Guataricumá. Eu só ficava ali cantando com ele, com as piabas, para elas crescerem fortes e grandes, para virarem peixes que a gente pescaria para fazer da morida. Vovô juntava um monturão de algas e me dava uma parte bem pequena para carregar junto com ele. Dizia que era para eu virar moça bonita de canela grossa. Quando chegávamos, ele colocava as algas para secar e depois moía para virar o sal. Ele também fazia sal do tronco de najá. Deve ser por isso que quando Macunaíma cortou a uadacá, a árvore de todos os frutos, que verteu tudo quanto era água e rio, se salvou, segurando no tronco de najá, para dar sal para a gente. Mas meu pai começou a dizer que não gostava mais do sal que meu avô fazia. Dizia que era escuro, que gostava mais do branco. Dizia que o sal branco salgava mais e me deu para ser criada na fazenda. Meu pai me levou, pegou do branco que ia ser meu padrinho a saca de sal, o facão, a enxada, o ancinho, a lamparina, o óleo e me deixou lá. Nem deu tempo para eu chorar direito. Quando eu vi, meu pai já ia longe no caminho para casa. Eu tentei correr, mas os capatazes me seguraram e levaram para a madrinha. Aí eu comecei a chorar mesmo. Ele me botou um vestidinho branco e me botou para dormir perto do galinheiro. Branco. Eu almejava mesmo era ser palha, bordar, me lembrar, tançar a fibra de buriti. Estica os fios, desfia os fios da toalha, da seda do buriti, do inajá, dançar com as mãos. Um feixe aqui em cima, passa por dentro, amarra embaixo, outro feixe do lado. Abre o feixe em cima, passa por dentro, amarra embaixo. Quando fui para a fazenda, a minha cogó tinha começado a me ensinar a falar com a palha. De buriti, de najá, e tirar o olho, ler o broto ainda sendo coisaré, virar nela, virar em saia, que dança roda de parixara, virar em telhado, virar em rede, virar em enfeite. Minha neta, quem sabe, vai me fazer virar. Ela me escuta, olhando enquanto eu faço crochê. Tive que aprender para ajudar a madrinha, era o jeito. Pelo menos eu não tinha que ficar debaixo do sol quente espantando os gaviões que vinham comer os filhotes de capote.
Uma vez um gavião levou um. Fiquei desesperada e tentei espantar com pedra, com cipó de goiabeira, mas não deu tempo. Quando chamei a madrinha, chamei na minha língua. Ela não entendeu e, quando chegou lá, viu que faltavam alguns filhotes. Só sentiu sangue escorrendo do nariz e da boca. Dali em frente, quantas vezes tive que sentir o gosto ferruginoso na língua? Ela gritava que não era para eu falar aquela gíria demoníaca na frente dela. Às vezes, ela me dava água com sal para ajudar a parar de sangrar. Minha língua passou a ter esse gosto de água, sangue e sal na boca. Nunca mais. Brancos, brancos, minha neta vem, ela tem um sorriso carinhoso para mim. Agora está mulher, parece tanto com a minha mãe, mas ela é estudada. Eu nunca entendi aquelas formigas pretas na folha branca. Baralhava tudo na minha cabeça e nos meus olhos. P, D, B, Q, O, 0, U, V. Ela quer aprender a fazer crochê, a bordar. Minha neta. Eu ensino. Ela não se importa que eu não goste de falar na língua que agora é dela. Passa assim, vovó? E eu mostro para ela. Prefiro falar na língua do algodão. Agora, sem mais dela. Acho bom que para ela o gosto de falar seja outro. Agulha atravessa o tecido, sobe, pega a linha, laça, dança desenhando e passa no tecido de novo. Trançar, bordar, dançar com as mãos, cantando uma música que só eu e o algodão, a palha, sabemos. Minha neta vai saber também. Minha mãe nunca soube. Silêncios. Eu já tinha virado moça, ninguém cortou meus cabelos, nenhuma mulher me guardou pelo mês, ninguém me disse para não comer sal porque ia estragar os dentes, ninguém cuidou para que eu me sentasse só no couro da barriga de jacaré, ninguém me pintou de vermelho de urucum. Eu sangrei mais uma vez, o cheiro do sangue de novo me impregnando. A madrinha me deu uns panos velhos para usar entre as pernas. Doía, uma dor esquisita. Minha mãe contava como ia ser quando eu virasse moça. A gente só sabia que alguém virava moça quando uma das meninas sumia e tinha que ficar um mês longe de todo mundo. Mas o padrinho foi no meu quarto. Ele nunca tinha ido, nem me olhado direito, até naquele dia. No puxão, ele agarrou meu braço, tapou com outro pano minha boca, me virou e amarrou como uma das novelas da fazenda. E aí passou a doer mais e mais. Agora ia doer para sempre. Silêncio, silêncio. Será que a minha mãe sonha comigo? Eu não sonho mais. Aproveito para bordar. Aprendi na escola dominical. Lá tinha uma senhora que ensinava a bordar, a fazer renda, a costurar, e eu gostei. Acho que ela também gostou de mim. Me dava umas linhas e agulhas escondidas do patrão. E eu ia guardando numa latinha de biscoitos que a patroa tinha jogado fora. Comecei a fazer os bordados, costuras e rendas e dava para a senhora. Ela disse que eram muito lindos. Um dia, depois que eu tinha entregado um monte deles para ela, me chamou num canto e me deu umas notas enroladas que pareciam um tubo de linha comum. Ela disse que umas amigas tinham achado lindos os bordados e comprado. Aquilo era dinheiro. Me perguntou se eu sabia o que ia fazer com ele. Eu só fui juntando as notas enroladas e a coragem. Eu já sabia o que eu ia fazer. Silêncio. Não sei quanto tempo tenho, não de número assim. Sei que hoje eu tenho minhas filhas e netas. Tive uns maridos, uns ruins, outros bons. O último morreu. Tenho cabelo branco. Eu me atravesso toda nesse negócio de conta e de letra. Acho que a minha memória não anda boa, mas a memória das minhas mãos continua. Só uma neta quis saber de bordar e costurar. Ela vai saber. Quando eu cheguei aqui na capital, fui fazer o que sabia. Limpava, cozinhava, costurava e bordava. Nunca mais vi meu avô, minha avó, minha mãe. Eu fui de ida. Sabia que se voltasse, os patrões iam atrás de mim. Depois fiquei sabendo que eles tinham expulsado todo mundo da comunidade onde a gente morava, porque o patrão queria que eu voltasse com o filho dele na barriga. Nunca voltei. Nunca mais vi ninguém. E assim eu fui vivendo, e em cada filho e neto via um pouco do meu avô, da minha avó, da minha mãe, voltando para mim.
Minha neta parece com a minha mãe. Um dia ela me perguntou qual era o meu nome. Marina. Ela falou, não, o outro, o de verdade. Aí eu falei, mas cantando a música que meu avô cantava. Outro dia ela veio e me trouxe um bordado. Em muito tempo eu pude me ver. Iaricu, Iaricu. Embaixo tinha uma flor de algodão amarela e mais do lado a letra da música do meu avô. Ela me disse que era, e sou, dedicado, né, às mulheres indígenas, né? Então esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Eu posso mandar depois também para cada uma para ler, né? E que tem toda nessa história, né, também do conto, do canto, né? E que é um pouco inspirado também, né, na história da dona, da avó da Georgina. Mas podem falar, gente, também, né? Vai ser uma conversa, né? Que lindeza, que forte, que não Sabe, é só a palavra do algodão, né? eu ouvindo o teu conto e foi desenhando a minha história, né? Não sei como minha mãe e minha tias aprenderam a bordar, mas elas bordavam muito bem. E meu pai também tinha essa história de cantar os nomes da filha, o nome da minha mãe. Nunca, não tem no registro da minha história essa assina de ser dada para alguém, né? Eu sentia que na história que a minha mãe sempre contava, existia um clã feminino muito forte. E ela era essa mulher forte, sabe? Mas eu fui vendo, sabe? Fui vendo minha mãe, fui vendo minha tia, fui vendo meu pai. De novo, essa imagem do algodão, das linhas, do bordado, que conecta a minha história com a história delas, que eu não sei, eu sou a última filha de 15 filhos, então a história foi assim, né, sendo contada, 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 passando, passando. E essa é a minha, assim, né, a minha missão, que eu sinto, né, de continuar com esse lugar, com esse algodão, né, para que outras moças possam vir, outros homens, outras mulheres, outras avós, e sigam contando essas histórias, né? Assim, tão forte como a da Marina, vou chamá-la de Marina, mas eu estou bastante emocionada. Você foi falando e eu fui me vendo, sabe, cara? É bem isso. E ouvindo outras histórias de outras mulheres que me contavam em Manaus, que eu via na hora que todas as mulheres se reuniam, à noite não tinha televisão, e elas ficavam contando história, e eu ficava ali pelas pernas da minha mãe, ouvindo as histórias delas, né? Ali naquela rua escura, ouvindo as histórias que eram exatamente assim, sabe? Puxa, muito obrigada por essa partilha, por tanta beleza que você trouxe e a forma que você apresentou para a gente o seu livro, a sua história, e que é a nossa história também, que é a minha história também, né? Eu tenho certeza que as meninas irão passar o dia de hoje e ver o bordado de uma maneira diferente, que o bordado, ele tem esse nosso sangue, ele tem essa maciez do nosso algodão, e tem a força dos nossos passos, né? Eu sempre, às vezes eu brinco que cada ponto lembra um pouco de dança, né? Um passo longo, um passo curto, um passo atrás, um passo à frente, que é uma dança, né? Eu sempre digo que o bordado é uma dança dos dedos com a agulha. Ai, Não, obrigada. com certeza, né? Tenho essa plena certeza, bordar é dançar com as mãos, né? Na verdade, a Marina, né? Na verdade, é essa costura, né? Esse conto é uma costura de várias histórias, né? Que eu ouvi também. Marina na verdade, seria também uma homenagem a Meriná, que é a vovó Bernaldina, né? Que seria o nome dela já também é uma mistura entre macuxi, né, e o português. Ela era muito católica,
né? Ela era macuxi, mas ela era muito católica, olha só, né? Que coisa, né? E aí o nome dela em macuxi era Meriná, né? Que é algo com né? Que tem essa relação com Marina, com Maria, né? E aí eu falei, caramba, que coisa, né? E a história da vovó Bernardina também, né? Outra, ela era uma guerreira, assim, ela era uma artista, na verdade, né? Que ia, né? Que foi falar com o Papa Bento, junto com Jaideris Bel, né? Para olhar mesmo, né? Para os povos indígenas, né? Em especial o povo macuxi, né? Aqui de Roraima, que até hoje continuam sendo, né? Assim como todos os povos no Brasil, né, continuam tendo que lutar por terra, por direitos tão básicos, né, de existir, de vida, né, para, enfim, mesmo depois de, né, mais de 500 anos de colonização, né. Então, ela, até o último suspiro dela, eu acho que ela com certeza fez isso cantando, né. Infelizmente, ela foi vítima do desgoverno e da Covid, né, mas, né, enquanto pôde, cantou a plenos pulmões aí, né, durante, né, a vida, né, em prol do povo macuxi, né, e a gente conseguiu, pela Way, né, publicar um livro dela de cantos, né, que é Meriná Iremu, Cantos e Encantos, né, que para mim foi assim, né, nossa, foi uma honra imensa, né, e enfim, né, que diz que a gente tem ainda muito o que fazer, né? Muito, muito mesmo. Meninas, a palavra está aberta também. Eu gostaria de agradecer por esse momento, eu fiquei muito emocionada. Eu ainda estou emocionada. E eu achei que foi um momento muito rico e que me trouxe muito, muito conhecimento de uma vida assim, que eu que moro em São Paulo é muito distante né? Mas é uma vida muito rica, muito bonita. E é isso, foi maravilhoso, eu agradeço esse momento. Né? Enfim, tem... Pode falar, Elô. Eu só queria falar assim que eu fiquei muito impactada mesmo com essa história. Muito impactada, principalmente esse homem, né, que pega essa menina. Nossa, uma menina tão inocente, como isso vem de longe, né, de tanto tempo. Como isso é carregado, a gente carrega isso, né, na ancestralidade o tempo todo. É muito forte isso. Fiquei muito impactada. Obrigada, viu? Obrigada pela história, pelo relato. Gostaria de ter esse texto, gostaria de ler mais uma vez. Obrigada. Vou sim, eu vou passar agora para a Tamara, né? Ele está inédito ainda, né? A gente está vendo, né? Sei lá se eu consigo escrever outras coisas, de repente, né? Para montar um outro livro. Essa vida está bem louca, né? De mãe, de editora, enfim, uma série de coisas, né? Mas a gente está tentando ver se coloca esse livro, né? E de repente também com os bordados da Georgina, né? Que eu acho que para mim seria muito importante. Não sei se vamos conseguir, né? Eu estou tentando que esse livro saia por outra editora que não a Way, né? E nem todo mundo está muito, né? Assim, disposto, né? Porque é um livro caro, porque ele é colorido, né? Então ele fica muito caro. E queira ou não, hoje em dia, infelizmente, né, a questão do livro, embora os livros, né, geralmente de autoria indígena, eles sempre andam com a arte visual ali, né?
Eu acho que são artes que não se desconectam, né? Mas nem toda editora, né? A não ser a Way, se não der certo, a gente tenta publicar mesmo, né? Pela Way. Mas outras editoras não estão muito disponíveis para entender isso, né? Essa aliança, né, que a gente tem com essas gentes outras, né? Com o algodão, com a tinta, né? Com as tintas, na verdade, né? Com papel, enfim, com essas gentes outras mesmo, e aí a coisa fica meio complicada, né? Fazer essas negociações, né? Mas, enfim, eu vou mandar agora para Tamara, tá, Tamara? E, Tá bom, enfim, querida, uma honra receber um inédito da Sony, essa coisa maravilhosa desse conto, que parece totalmente, assim, cada palavra parece que é bordada, né? De uma delicadeza, ao mesmo tempo que fala de coisas tão duras e tão difíceis, né? Então, na nossa raiz aí, da nossa história, né? Maravilhoso. Nossa, só agradecer, Sônia, por esse momento. gente, eu que agradeço sempre nessas oportunidades, né, enfim, né, de compartilhar essas histórias, né, que acaba sendo a história de várias mulheres, né, em especial das mulheres, né, porque sempre vem, por exemplo, tem uns discursos que são tão, né, descolados daquilo que aconteceu, né, essa ideia de, o Brasil nasce da mistura de 3 raças, né, peraí, que não é bem assim, né, essas mulheres foram estupradas, essas mulheres foram violentadas, assim como a terra, né, como os animais, né, elas foram tomadas à força, né, e hoje, né, eu ainda ouço muito, né, eu vim com o pacote completo, né, cabelo preto, olho puxado, fenótipo indígena, né, mas tem outros indígenas, né, que são criados dentro de comunidade, cresceram, passaram a vida, às vezes sabem até falar a língua, né, como foi o caso de uma amiga minha, que também infelizmente faleceu ano passado, e ela era lida como negra, mas ela cresceu numa comunidade wapixana, falava fluentemente, escrevia, né, em wapixana, e várias vezes ela tinha que, né, ela era questionada, nossa, mas você é indígena, como assim, né, seu cabelo é crespo, né, quando a gente sabe que dessas violências, né, que principalmente as mulheres tiveram que enfrentar, né, violência, né, de vários tipos, psicológica, mas, né, abusos sexuais, e não só mulheres, crianças, né, porque imagina, né, a idade mesmo era essa que as crianças eram dadas, né, eram 10 anos de idade, porque já não eram tão pequenas que precisassem de outros cuidados, né, por parte dos patrões, né, para, enfim, para as suas necessidades básicas, né, mas não eram também tão grandes, né, mas tão adultas que pudessem, por exemplo, né, saber voltar para casa, né, que soubessem, por exemplo, até mesmo fisicamente né, se defender, né, e principalmente uma coisa que era horrível, né, eles falavam que pegavam essas crianças porque elas comiam menos, o gasto era menos, a roupa, né, com que precisavam era menos também, né, então uma série de coisas assim horripilantes mesmo, de histórias assim que eu ouvi dentro do projeto, né, ouvindo esses velhinhos, esses idosos, que eram assim horríveis, horríveis, sem precedentes, assim, nossa, até hoje eu tenho histórias que eu tenho pesadelos, assim, com elas, né, de verdade. Ô, Sônia, quando você fala, conta, relata, né, a história, você tem momentos que você canta também, né, na língua macuxi, né? E isso é muito rico, né? Isso aí, se você for colocar no livro, tem que colocar com QR Code com sua voz, que é muito bonito também. Acho que dá uma força, sabe, para esse conto, para essa história. Sim, né, os cantos também, né,
até para a língua, né, tem sido muito importante, né, os cantos, né, porque, por exemplo, tem pessoas que não falam mais a língua, o Makuxi, por exemplo, né, boa parte já não fala mais a língua, mas se a gente fala, mas você não lembra de nenhuma música? Aí, peraí, tem essa música que eu lembro, né, fica essa lembrança afetiva mesmo, né, aí ele sai cantando a música, eu acho isso lindo, né. E também eu acho que a música hoje a gente pode usar, né, para essas gerações mais novas que querem aprender, né, pelo ritmo, porque realmente, né, é muito lúdico, né, é muito bom aprender desse jeito, né. E aí tem sido uma ótima, até para mim, né, eu não sou falante de língua, eu estou nesse reencontro também, né, com a língua, e as músicas têm me ajudado muito, né, a entender coisas da língua, significados, né, e histórias, né, porque assim, em Makuxi, né, eu acho que em outros cantos, né, uma música faz menção a uma entidade, né, faz menção, por exemplo, ao beija-flor, que tem uma história incrível, né, faz menção a Macunaíma, né, e aí, para você entender ela, você tem que conhecer outras coisas, então, a música é também, né, fora que a música, a gente acha que ela também é uma coisa unicamente humana, e não é, né, olha aqui, ó. Isso aqui é a flor do kiwi, essa sementinha, né? Que eu canto, né? Que tem um conto que fala isso, que é a flor do kiwi, que é essa sementinha, né? Kiwi yaripu, né? Yaripu mauiá, assim, tipo balança esse chocalho, né? Balança esse. Quer dizer, então ele está lá também, né? Essa voz também está lá, a voz da flor, né? Do kiwi. Acho que chamam, não sei se aí chamam também aguaí, essa sementinha, aguaí, chapéu de Napoleão. Chapéu de Napoleão. Isso, chapéu de Napoleão, né? Aqui nessa região sudeste, né? Isso. Aqui, né, em Makuxi, em Taurepã, é kiwi. Né? E aí, isso também é uma voz, isso também é uma palavra, né, que está ali compondo a música, né? Então, gente, isso é incrível, né? Porque canta tocando esse maracá, né? Uma espécie de maracá, de chocalho, né? Canta tocando esse chocalhozinho, né? Então tem toda uma história, né, por ali, que eu acho lindo, né? E essa riqueza, né, do olhar dos povos originários para a humanidade muito mais ampla do que a visão, né, ocidental, de como se só os Homo sapiens fossem humanos, né, como você colocou no início, né, a gente algodão, a gente árvore, a gente terra. Isso é de uma riqueza, né, que é muito mais próximo do que até hoje a ciência está apontando, né, dessas interrelações de como os seres eles se autorregulam, né, e são inteligentes, né, como as árvores se conectam e se apoiam umas às outras, enfim, tudo está correlacionado. Essa visão que agora virou moda, né, falar de holístico, é a visão dos povos originários, né, e está tudo interligado, é a poesia, a arte, o canto, as artesanias todas e essa visão de mundo, né? É muito, nossa, te agradeço demais, acho que todo mundo está muito emocionado, né, de receber. Eu aproveito esse gancho da fala da Tamara e lembro que uma vez o Krenak falou isso, né? Acho que no auditório lá do Itaú, em São Paulo, que todo mundo se voltava para a Índia para ir buscar lá as medicinas holísticas e etc. e tal, e quanto que aqui, né, bem pertinho, ele foi dando, sabe, os lugares, no norte, no sul, no leste, no oeste. Nós também praticamos isso com outros nomes, mas com a mesma potência.
E quando você realmente me tocou e eu estou aqui reverberando em mim, quando você chama, né, o algodão e outras tantas que a gente usa mídia, né, como as gentes, né? E eu fico pensando assim, nessa garotada, né? Nós temos o privilégio de conviver com essa criançada do primeiro setênio, e quando eu crio aqui junto à natureza o meu neto, que pega uma borboleta na mão, que pega os bichinhos, que conversa com A e B da natureza, e aí ele vai para uma escola mais adiante, que aí ele não pode pegar, né? Ele não pode tocar, e vai fazendo essas confusões na cabeça da criança. E aí ele fala, mas eu pego com a minha avó, né? Eu pego com a minha mãe, eu pego assim. E é dessa desconexão, né, que a gente hoje em dia compartilha, né, tanto desde criança quanto, né, adultos, essa desconexão de não abraçar uma árvore, de não conversar, né, com o algodão. Eu faço isso aqui, o povo acha que só as bruxas faziam isso. Eu digo, elas também faziam isso. Eu falo, elas também faziam isso. É Mas, isso sabe, mesmo. é uma outra noção de cultura, né? Que eles fazem questão de destacar. Essa invisibilidade, né, que você tem. Às vezes eu passo por ali, alguém para no carro, na moto, e pergunta: Você é índia? Eu digo: Sou eu mesma. Porque eu também já não vou ficar de embate, sabe? Porque no Sesc, sábado, né, uma moça foi me servir e ela parou assim. Ela disse: Uma índia. Que é isso? Eu estava com tanta fome, sabe? Eu digo, eu só quero comer minha batata. Ela começou a rir. Não, mas é verdade, né? É Né? verdade isso. Essa Você falando, desconexão. né, dessa desconexão, né? É tanta a gente, né, tá rodeado de tanta coisa, mas a gente só vê isso como coisa, né? E não é assim, né? Cada coisa tem a sua memória, né? Cada coisa tem o seu afeto, a sua palavra, né? A gente nessa sociedade, né, de consumo, de capitalismo, né, é que tá, né, tem que ver tudo como, não, quebrou, pode comprar outro depois, né, ou então, né, conserta, e não para pensar, né, tudo que envolve aquilo ali, né, tudo que está por trás daquilo, né, mesmo, eu estou falando assim, até mesmo na confecção, né, das coisas, né, antigamente, né, por exemplo, uma indígena, né, uma mulher indígena, ela só usava, por exemplo, uma tanga. Isso falando muito, muito tempo atrás, tá, gente? Óbvio, tá? Mas ela sabia exatamente da onde ela tinha plantado aquele pé de algodão, qual era o tempo né, que ele dava a flor para poder tirar, quanto ela precisava para fazer aquela tanga, como tingir aquilo, ela mesma fazia para os filhos, para o marido, enfim, às vezes para a família inteira, uma rede, uma tanga, enfim. Né? Quer dizer, ela sabia o que, né, o valor daquilo, não no sentido, né, do preço, mas do valor mesmo, né? E a comunidade toda também sabia, né, que aquilo era, né, todo um afeto, um trabalho, né, enfim, que envolvia aquilo desde o cultivo até o uso, né? Naquele objeto, né? Eu não consigo ver a diferença, né, entre por exemplo, uma tanga e um objeto de arte. Para mim é a mesma coisa, né? Tem essa mesma, nossa, né? Acho que às vezes até mais. E aí, hoje se perdeu isso, né? Hoje se perdeu completamente. Eu não sei nem qual é o tecido que eu estou usando, eu não sei, né, da onde saiu, não sei quem fez, né? Eu só sei que eu preciso comprar para não andar pelada por aí, né? Quer dizer, é uma outra coisa, né, que a gente desenvolve, né? As coisas não são só as coisas, né? Tem toda uma história ali, a gente esquece daquilo, né? Por isso que eu gosto tanto do bordado, né? Porque ele faz a gente também, né, pensar nessas outras formas, né, de confecção mesmo, né, de produção, né? E o bordado dentro da Faculdade de Educação da USP
Tá desde 2014, 2015, ele começou a ser oficializado, né, a ser divulgado como parte do curso de extensão, e eu já podia estar fazendo outra coisa, mas o meu lugar ali é de resistência mesmo, sabe? Porque eu sei que se vem outra coisa mais midiática, é o foco. Mas eu fico por ali, sim, sabe? Vez ou outra a gente sabe que alguém fez uma tese, citou fios e tramas, citou o bordado, né? Citou os encontros. Isso para mim já, sabe, ufa, valeu a pena, né? Porque em algum momento aqui tem muitas alunas, né? As meninas de graduação, de pós-graduação, e a gente podia estar fazendo outra coisa, mas a proposta é mesmo bordado, né? E nesse período agora nós estamos bordando no papel, olha só que legal, né? É algo assim muito mais maluco de se pensar enquanto bordado, mas é muito possível, mas é mais por esse lugar de buscar essa conexão, agora entender essa conexão como encontro com outras gentes, né? E ter esse poder, né, de, enquanto bordar, ir reelaborando, ressignificando e tecendo a sua própria história. Muitos já são os relatos, né, de quem já passou pelos fios e tramas, de como essa reconexão veio, de o quanto foi, sabe, o disparador de muitas coisas bonitas. Isso é bem legal, olha, vou te contar que isso é bem legal, mas é bem difícil. Já ouvi de tudo, acho que a Tamara também já deve ter ouvido de tudo. É bordadinho de vovó, é não sei o que lá, sabe? Paninho de cozinha. É, é tudo isso e muito, muito, muito mais. E agora com essa força dessa vovó, que eu acho que vai daqui para frente, já era presente, já era forte. A minha avó, ela era uma senhorinha baixinha, acho que devia ter 1 metro só, que tinha uma força, sabe? E a gente chamava para ela de mãe velha. Ela não era vovó, né? Ela não era vovó, ela era nossa mãe velha. Mas fazia de tudo, tudo, tudo. Costurava, exatamente isso que você trouxe, sabe? Ela está muito aqui, presente hoje. Muito forte isso. Muito obrigada, viu, querida? Volte sempre que você quiser. A casa é sua, a sala é sua também. Quem sabe um dia a gente consegue se encontrar presencialmente, né? Seria maravilhoso. E conte conosco para o lançamento do livro, a gente corre, a gente vê o que a gente pode fazer por Sim. aqui também. Queria Obrigada, gente. Queria convidar o pessoal, meninas, quem quiser falar uma palavra, algo que de um presente, né? O nosso presente palavreiro para a Sony, se alguém. Eu escrevi um mini haikai, um haikaizinho aqui. Tecer encontro, bordar poesia, transbordar humanidades. Olha, Amora, coisa linda. Quem quiser falar, deixar uma palavra, um verso, essa Amora. Ei, Amora! E eu fiz essa flor, e eu nem pensei, ela é um pompom, uma flor pompom. Você foi a coisa mais fofa que passou por aqui hoje. Gratidão, amiga. Gratidão, parente. Depois eu mando. Que lindo, que lindeza. Obrigada, gente. A Mora, ela tá meio gripada, tá daquele jeito, né? Imagina. Alguém quer dar uma fala para a gente? A Amora já veio chamar a mamãe dela, eu acho que a Amora quer a mamãe. Alguém quer dar um tchau? Eu queria agradecer, porque, nossa, ouvir tudo isso, eu realmente fiquei muito emocionada. Eu também queria agradecer, nossa, foi sensacional, um pouco triste, um pouco de tudo, né? Queria falar tanta coisa, mas não estou achando as palavras aqui, mas agradecer muito e o privilégio de poder estar aqui com vocês agora. Eu tinha uma reunião que eu abandonei, porque não conseguia sair daqui. Obrigada mesmo.
E quero saber do lançamento do livro, também quero participar disso. Se puder ajudar, também pode contar. Ai, gente, hoje eu tô emoção, né? Eu queria Muita, dizer que a muita. gente está aqui numa trama muito forte, viu? De resistência e de muito amor pelas linhas, pelas agulhas. Muito obrigada, viu? É isso. Uma vontade, super vontade de abraçar todo mundo. Eu posso falar mais uma coisinha rápida? Vocês falaram de avós, né? E eu fiquei pensando nas minhas avós. Eu tive 2 avós, são falecidas, e elas eram exímias crocheteiras. Elas faziam crochê muito bem. E minha mãe não puxou nada elas, nada. Minha mãe não fazia nada, mal costurava. E aí eu também não sei costurar, não sei nada também. Mas aí eu comecei, depois que me aposentei, a mexer com coisas, com arte com a mão, né? E eu sempre ficava pensando, oh, minhas avós, será que vocês não vão puxar nada, vocês? Aí eu comecei a bordar. E aí eu estou me encontrando. É forte mesmo, né? Pensar nas avós. Gente, eu que Lindo. agradeço a oportunidade, né? E eu acho que esse fio a gente ainda tem que puxar muito, né, também. Ainda tem que ser esse novelo de memórias, né, que a gente vai tecendo aos poucos e, enfim, né, eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, né, esses depoimentos como o seu, Elô, né, que, poxa, eu não sabia nada, né, mas a gente chama isso de chamado, né, mas você sente esse chamado, de repente, né, que eu digo que é aí que está a voz, né, dessas pessoas outras, é a voz também, né, dessas memórias que a gente tem, né, e eu acho que a gente tem que atender um pouco mais esse chamado, né, aprender a ouvir de novo, né, eu acho isso fantástico, né. Eu também, a minha mãe sabe fazer crochê, a minha mãe, ela fez, gente, até hoje eu tenho guardado, ela fez uma manta para a Amora desse tamanho, assim, sabe? Que foi o que eu usei na maternidade, eu guardo com o maior carinho, assim, né? E, bom, mas eu também não sei bordar, mas, enfim, uma hora eu acho que a minha forma de bordar, acho que foi nessa, também escrevendo no papel, né? Deixando isso. Espero que um dia essa arte com a mão, de dançar com a mão também, eu consiga aprender a bordar, tá aí, né? Uma coisa que eu acho que tá aí mais uma oportunidade da gente se reunir, né? Para que vocês me ensinem um pouquinho dessa arte, né? Ia ser maravilhoso, porque aí já é uma conexão, né, da minha mãe com vocês, né? Nossa, ia ser uma coisa linda, uma trama, né, maravilhosa. Vamos fazer uma excursão para Roraima, gente, Estamos para dentro. abordar com a Sony. A gente conhece o morro, Monte Roraima e conhece a Sony também. Ela vai com a gente. Gente, queria ler um dos poemas do livro que eu tenho. Eu quero o Wei e a Mi ainda, mas ainda não tenho. Mas eu queria ler um bem no comecinho do Movejo, esse livro lindo de poemas. Nós, mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue, empurrado pelos quartos, como os filhos que teremos e que nos odiarão pelo espelho, mas ainda assim o espelho virá. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, flor, sol, beija-flor, para virar água de batismo, catequese e castigo. Rima qualquer entre o som e o desprezo, que não grita mais a palavra Deus, mas ainda assim dito. Nós, mulheres silenciosas, muito menos parecidas com as outras, vivas ou mortas, guardamos entre as pedras os ossos dos homens que jamais nos predisseram, assim como a eles, só nos restam cantigas rupestres incrustadas nos ermos de não ir, mas que ainda assim iremos. Que não nos enganem toda aquela que faz silêncio, guarda o intocável. Assim permanecemos, tecendo a vida como a fibra de um ornamento,
uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra, em luta. Nós, mulheres infinitas. Para as mulheres indígenas, Soni Fersek, eu vejo. Obrigada, Sônia. Um beijo na Amora. Um beijão, Muito amor querida. para ele. Obrigada. Obrigada, gente. Só gratidão a cada uma de vocês.